Abra sua Bíblia aí em Mateus 13:44. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai, venha cair num coração fértil. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que essa semente venha produzir frutos de alegria, Senhor. Venha produzir, meu Pai, fruto de bênção, meu Pai. Fruto, meu Pai, de prosperidade. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, paira agora nos corações, meu Pai. Paira nos corações, Senhor. Pai, o teu povo precisa, meu Pai. Precisa, Senhor, viver, meu Pai, o que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz esse texto. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Fala com o teu povo, Pai. Irmãos, eu fui visitar o irmão Ronaldo. Alguns irmãos aqui conhecem ele. No último dia agora que ele estava no hospital. No outro dia, no caso, foi ontem. Hoje ele ganhou alta, já está em casa. Glória a Deus. E eu estava ali, eu fiquei a manhã inteira ali com ele. Aí chegou um rapaz, aparentemente mais novo do que eu. Ele chegou na cadeira de roda, com a fisionomia muito abatida, e as enfermeiras pegou ele e colocou ele na cama. Colocou do lado da cama do Ronaldo. Aí o almoço chegou, eu entreguei o almoço para o Ronaldo comeu, aí eu vi que ele não conseguia levantar, eu peguei o almoço dele, entreguei para ele, coloquei um suco lá para ele. Aí nisso eu fui falando ali com o Ronaldo, né, que crente quando encontra fala de quê, né, irmãos? Fala da igreja, fala de Deus. E ele estava ali. Ele até dormiu. Aí quando ele acordou, ele almoçou. Aí eu perguntei para ele o que estava se passando na vida dele. Aí ele falou assim: eu já estava há 3 dias trabalhando com dor e tomando muito remédio para dor, uma dor na coluna. E agora no 4º dia minhas 2 pernas parou. Eu fiz o exame e o médico constatou um bico de papagaio que está empurrando o nervo. E as pernas, né, entrou em paralisia. Aí, antes de sair, a irmã do Ronaldo já tinha entrado no quarto. Aí eu pensei, eu não posso sair daqui sem orar para esse rapaz. Perguntei se ele queria uma oração. Ele estava desesperado por uma oração. Peguei na mão dele, falei assim: olha, você acredita em Jesus? Eu acredito muito. Falei, Deus, Ele quer que você pegue a sua vida, que é uma vida desse tamanho assim, e oferta ela e troca ela pela vida eterna. Falei, que garantia você tem? Duras palavras, né, irmãos? Mas a verdade tem que ser dita. Que garantia você tem do amanhã? Falei para ele de um salmo que diz assim, que a vida passa como a sombra da árvore. Expliquei para ele esse salmo. Falei para ele, quem que acorda pela manhã, lá por volta das 4 horas, senta numa banqueta debaixo do pé de manga e fica ali olhando, esperando ver a hora que a sombra vai aparecer? Isso foi eu falando para ele. A sombra pode até aparecer, mas vai aparecer um passarinho, um gato, um menino. Alguma coisa vai tirar a sua atenção. Você vai começar a pensar nas preocupações. Aí quando você menos esperar, quando você assustar, a sombra vai parar. Aí eu falei para ele, quem chega numa bela tarde
eu vou ver a hora que essa sombra vai embora. A sombra vai embora e você nem vai ver. Expliquei para ele, a vida é dessa forma. Por isso que Deus, Ele quer que você entregue a sua vida, que é uma vida pequena. Expliquei para ele, olha o quanto nós somos insignificantes. O seu próprio corpo está te levando à morte. Porque não foi uma queda, não foi um acidente externo. Foi algo que foi criado dentro do próprio corpo dele. Você vê o tanto que somos pequenos. Hoje, uma simples bactéria mata o homem. Então essa vida, Deus, Ele quer nos dar uma vida grande, uma vida eterna. Mas para isso, a gente tem que deixar de amar essa vida. Amar essa vida material. E falei para ele, tudo que você está vendo, que seus olhos podem ver, não é eterno. Tudo que os seus olhos estão vendo, não é eterno. O que é eterno é o que seus olhos não podem ver. E Deus quer te dar uma vida que seus olhos hoje não podem ver, mas ela existe. E essa vida aqui, ela é passageira. Falei com ele, orei para ele e saí. Quando foi hoje, a pastora Margarida orou para ele, fez o apelo, ele aceitou Jesus lá no hospital. Ele aceitou. Mas uau, irmãos, Deus trabalha certo com as linhas longas. Deus trabalha de forma assim que para o homem, é um dizer, né? Um dizer nosso. Deus trabalha assim na nossa vida que tem horas que a gente olha, fala, tá, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Aí lá na frente, vem a maturidade e você fala, agora eu entendi. Amém? Então assim, o crente, até no seu leito de enfermidade, a obra de Deus é feita. Amém? Porque o crente não é desse mundo. Eu achei engraçado o Ronaldo, o pastor Cornélio, ele estava lá deitado e a enfermeira estava ali com ele. Você tem que candidato, meu Deus, o Ronaldo ele é demais, ele tem que voltar logo, ele faz a gente rir demais. Louvado seja Deus. Então aqui, igreja, o reino do céu é como um homem que comprou um campo. E esse homem largou tudo. Amém? Ele vendeu tudo e voltou naquele campo. É o que eu falei para esse rapaz. A vida eterna que Deus vai te dar, você larga tudo. Você acha um campo. E nele tem uma pérola. E quando você olha o valor daquela pérola, você morre para o mundo. Amém? Você morre para o mundo quando você vê o valor daquela pérola. Mas morrer para o mundo não é você aceitar uma vida de miséria, uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Amém? Porque quando se você estiver sofrendo um fracasso, miséria, derrota, ano após ano, é porque você não morreu para o mundo. Você pode até achar que você morreu, mas não morreu, porque uma das características de quem realmente morre para o mundo é que as coisas desse mundo, ele tem em abundância, porque o Espírito Santo traz, porque sabe que essas coisas não corrompem. Amém? Porque ele sabe que não corrompe. Então, um dos frutos de morrer para o mundo é você ter prosperidade de coisas desse mundo. O que a palavra fala bem assim? Vem que uma coisa liga para outra. As bênçãos, Deuteronômio, as bênçãos correrão atrás de você e o alcançarão. O Melquisedeque, ele falou que você tem em abundância aquilo que você não quer mais. Eu não sei se vocês entenderam o que ele disse nesse dia, o que ele quis dizer. Ele quis dizer isso. Que quando você passa a viver para o outro mundo, quando você se entrega para o outro mundo, aquilo que você não quer mais, te segue. Amém? Te segue. E não é só para quem tem chamado. Às vezes muitos pensam assim, pastor, mas isso deve ser para quem tem chamado, um chamado pastoral, eu sou funcionário. Mas sabe lá na Bíblia quando diz assim, que te repreende Satanás? Sabe quando lá na Bíblia diz assim, que os escravos devem trabalhar para os patrões, mesmo quando eles não estão presentes, como se estivessem trabalhando para Cristo? Trazendo para o dia de hoje, é que o quê? Aquela pessoa que tem um patrão que trabalha para a empresa, ele tem que trabalhar para o seu patrão, mesmo que ele não está vendo,
somos luz e somos sal. E isso também é um ministério. Amém? Quantos cristãos fazem a obra dentro das empresas? Amém? Meu irmão, pastor, não tem tempo de ficar em empresa, não. Deus manda, é os que têm a vida, é o chamado, amém? É o chamado. É o chamado. E esse texto aqui, ele se enquadra também para quem tem uma vida normal, para quem não tem os tradicionais dons e chamados, né? Que chama mais atenção, tipo, é o pastoral, é o missionário, amém? Que está ali de frente, que foca mais, mas cada cristão tem um chamado. Todos nós temos um chamado, amém? E todos nós estamos cumprindo. Às vezes você trabalha para sobreviver, para cuidar da sua família, da sua casa, para dar uma vida melhor para os seus filhos, mas se o reino de Deus for a sua prioridade, amém? Mas pastor, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário. Quando que o reino de Deus é prioridade na vida de uma pessoa, vamos se dizer, normal, amém? Uma pessoa normal, que aquela pessoa que tem sua família, aquele pai de família, aquela mãe de família que tem que trabalhar e tem que pôr comida dentro de casa, tem que cuidar dos filhos. Como que o reino está na vida dele? Primeiro, todo pai, eu costumo dizer que ele é um pastor, amém? Teve filho, você é um pastor por resto da vida. Sua casa vai ser uma igreja por resto da vida. Todo dia é dia de culto. Amém, meus irmãos? Todo dia é dia de culto. Preste atenção. A sua família é maior do que qualquer instituição religiosa, qualquer placa. Amém? De qualquer templo. A sua família, a sua casa é maior para Deus. Amém? Por quê? O culto começa quando a gente sai. Importa o que seus filhos estão vendo, a sua posição de cristão dentro de casa. Importa ele ver você orando, importa ele ver a sua conduta. Importa eles vejam quando vocês falam de como vão pagar a dívida, de como vão pagar fulano, ciclano, de como vai levantar o dinheiro, amém? E eles olham quando você usa a fé, quando você não usa, eles estão vendo e aprendendo. O seu ministério é esse, amém? Esse é o ministério, é uma igreja, meu irmão, não tem fim não tem fim. Louvado seja Deus. E a prioridade dentro de um lar familiar, a prioridade é sempre ter a presença de Deus ali dentro da casa, amém? É sempre ter a presença de Deus, uma cultura de oração. Você não sabe o bem que faz para os filhos, ele vê o pai ali, ó, orando de manhã cedo para sair para trabalhar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E eu vou te falar algo. Eu demorei a entender esse texto. Eu demorei a entender esse texto. Olha, nessa nova fase nossa, eu encontrei um campo e uma pedra que me fez morrer para o mundo. Eu encontrei uma pedra preciosa nesse campo que me assassinou. Eu morri para o mundo. O nível dos meus planos, pastor Cornélio, estava altíssimo, mas estava, para esse mundo aqui, o nível dos planos estava altíssimo. Eu estudava que não é, eu estou falando do meu chamado, né? Não estou falando que não é para estudar, estou falando do meu chamado. Eu estava estudando de noite, eu estava focando em coisa grande, eu estava apontando para coisa grande, eu estava buscando, e fazendo, eu queria crescer, até eu achar uma pedra diferente, um negócio diferente. Eu achei um negócio tão valioso, que eu estava numa canseira, parecia que eu nadava contra a corrente. Mas depois que eu achei essa pérola, que eu refiz meus planos por ela, por incrível que pareça, tudo aquilo que a gente estava correndo atrás está acontecendo sem a gente fazer esforço. Sem a gente fazer esforço. É impressionante. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a gente está conseguindo cliente que de forma assim que nem pagando o anúncio a gente está. A gente nem está pagando. A gente não está divulgando
a gente encontrou uma pérola, aí o Espírito Santo ele vai moldando de tal maneira, que quando você vai morrendo para o mundo, ele vai te moldando e vai te reconstruindo, ele vai trocando os valores dentro de nós, amém? Ele vai trocando os valores, e é impressionante, não é desistir do sonho, é você ir para um patamar espiritual mais alto, e ele fazer com que aquilo que era para te preocupar, ele resolve, amém? Ele resolve. Eu falei para alguns irmãos aqui, quando eu vim para cá, eu vim morto, amém, meus irmãos? Eu vim morto, e o Espírito Santo tem mostrado cada vez mais o caminho, amém? Ele tem mostrado cada vez mais o caminho. A palavra diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? A verdade vos libertará. E uma coisa que aconteceu na minha vida, eu já até falei para vocês, eu não pregava de oração, eu não tinha palavra direcionada para oração. Eu tenho o meu esboço aqui, eu tenho esboço antigo, de 5 anos. No meu bloco de nota aqui tem pregação aqui de 5 anos. Você não vai achar pregação de oração, sabe por quê? Eu orava porque o diabo me acusava. Ele me acusava. Era o período que eu nadava contra a corrente, os planos eram outros. E ele me acusava, então eu não falava. Mas agora eu falo. Amém? Agora eu falo. Sabe por quê? Eu achei uma pérola, amém? Chamada Reino de Deus. E eu consegui ver que Deus está cuidando das minhas coisas. Agora eu falo. Amém, igreja? O Espírito Santo, ele te dá força para jejuar. Ele te dá força para orar. Ele te dá força para buscar, amém? Ele te dá força para resolver os problemas. Glória a Deus. Eu vou ler um texto, não precisa de você abrir para você não perder aqui o foco, mas preste atenção. Está em Daniel 9:10. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho, e não penteei o cabelo. Se a gente olhar aqui mais na frente, louvado seja Deus, no 12 diz assim: foi quando o anjo apareceu para Daniel. Isso já tinha, muita água tinha rolado debaixo da ponte. Aí o anjo disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração, desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Daniel tinha um problema, amém? Daniel tinha um problema. O problema veio através do anjo. Mas você prestou atenção como ele fez para resolvê-lo? Durante o tempo eu não comi, eu não bebi, não comi coisa gostosa, nem o cabelo ele tinha penteado. Imagina como que estava. Meus irmãos, tem princípios que nem o próprio Deus, quando veio nessa terra, ele pôde deixar de fazer, porque foi ele mesmo que viu. Amém? Porque foi ele mesmo que viu. Você quer um exemplo? Para estar nessa terra aqui, no reino que foi dado, né? Que foi o reino dos homens. Para estar nessa terra, tem que ter um corpo. O diabo veio enganar Eva no corpo da serpente. Se você prestar atenção, a ciência descobriu aí há um tempo atrás que você sabe que se colocar o sangue de uma pessoa que não é dela na veia, ela morre, não é verdade? O sangue que não pode receber, ela morre. Tem um sangue certo. Tanto que os capacetes vêm com sangue, o soldado, o bombeiro, tudo tem um sangue aqui. Porque morre. Mas você sabia que no útero da mãe,
a criança pode ter um outro sangue, que o sangue da mãe não passa no cordão umbilical e o sangue da criança não volta para a mãe? Porque se acontecesse isso, a mãe e a criança morreria? Sabe por que Deus fez assim? Quando Deus fez o corpo de Eva, Ele já criou um corpo no qual lá na frente uma mulher receberia Ele mesmo na barriga de Maria. Porque o sangue de Jesus tinha que ser divino, amém? Não passa. Então Deus, Ele criou sistemas, leis que nem Ele mesmo pôde sair, porque Deus não quebra, a sua palavra não cai por terra. O que Ele faz está feito. Então Ele, para se manifestar aqui, Ele poderia se manifestar com toda a sua glória, mas Ele veio como homem. Ele precisou de um corpo. Então para estar aqui tem que ter um corpo. Aí Ele veio como Jesus. E o sangue de Jesus não era o sangue de Maria, o sangue de Maria não era o sangue de Jesus. Então tem essa hierarquia, amém? Louvado seja Deus. Então no mundo espiritual tem coisas que, irmãos, não tem como a gente fugir da realidade se a gente aceitou ser cristão, amém? Não tem como. E a nossa vida de jejum e oração são ferramentas especiais que Deus nos deu para nós vencermos os dias maus, amém? Para nós vencermos os dias maus. Você viu que o anjo veio resolver o problema de Daniel? Você sabia que quando a gente faz o que tem que ser feito, os anjos de Deus te cobrem, os anjos de Deus vai na frente, os anjos de Deus resolvem, o anjo de Deus faz o juiz assinar o papel, o anjo de Deus faz você fechar negócio que você está tentando há muito tempo, o anjo de Deus tira aquele familiar demoniado que está brigando por conta de herança, por conta de coisa de família, é o fulano que não assina, o anjo de Deus começa a resolver, o anjo de Deus vai na frente, livra do acidente, tira a doença, amém? Mas nós precisamos conectarmos no trono, usarmos as ferramentas que Deus nos deu, amém, meu irmão? Usarmos as ferramentas que Deus nos deu. Pensa, eles vão construir, eles estão construindo aquela ciclovia ali na terceira ponte. Imagina se não tivesse ferramenta para construir aquilo. Nós precisamos de ferramenta para tanta coisa. Não vai ser diferente na nossa vida espiritual, amém? Irmãos, infelizmente tem se criado uma imagem negativa de uma vida de jejum, amém? Tem se criado uma imagem negativa. Aquele negócio vem aquela sensação, o pastor está me chamando de um negócio dolorido, um negócio que vai doer, mas não, irmão, é ferramenta para você ser abençoado, amém? É ferramenta para você ser abençoado. O jejum de Daniel levou quantos dias? 21. Igreja, eu não sei se vocês vão entender, eu vou pedir ao Espírito Santo que ele abra o entendimento. Mas para nós nos locomovermos aqui na terra, tem caminhos, estradas de uma cidade para outra, tem rodovias, amém? Para você sair de uma cidade para outra, você tem que passar por uma rodovia. E quanto mais você vai, mais perto você fica. No mundo espiritual, para nós que somos homens, existe uma linha tênue, um caminho entre a matéria e o mundo espiritual. Um anjo, ele consegue romper esse caminho, amém? Agora o homem, por a gente ser carne, a gente tem que usar a ferramenta que Deus deu para você fazer assim. Imagina que aqui é o mundo espiritual e aqui é você. Quanto mais você ora, você faz assim, você está mais perto, amém? Quanto mais você busca, você faz assim. Quanto mais você jejua, você faz assim. Aí chega uma hora que você faz assim. Você está conectado no mundo espiritual, amém? Tem pessoas que fazem isso assim, ó. Eles ao longo do tempo eles vão ter uma cultura de oração, de jejum. Chega uma hora que ele faz assim, ó. Ele rompe, amém? Ele rompe. Teve pessoas na Bíblia que foi transladada. A carne dele foi movida de um local para o outro, porque essas pessoas fizeram assim, ó. Elas romperam a barreira entre a matéria, o mundo material e o mundo espiritual, amém? Você não tem
noção, se você fazer um jejum de 21 dias, tirando coisa que você gosta, você não tem noção. Um exemplo que você só ora, você vai assim. Se você jejua, você vai na frequência mais rápida, amém? Você vai na frequência mais rápida. Deus criou isso para o nosso bem. Ele criou isso para quê? Para quando você orar, o milagre ser urgente. Amém? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, mas eu estou sentindo essa dor, mas tem tantos anos. Mas é porque tem ferramentas que talvez você não sabe que você poderia estar usando. Amém? Tem armaduras que Deus nos deu que talvez você não sabe que você poderia estar usando. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Eu vou complementar com esse texto, preste atenção. 1 Coríntios 9, 26. Olha o que Paulo diz: também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Olha o que Paulo diz: eu sou como um lutador que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ser chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Sabe o que Paulo quer dizer? Ele está falando disso aqui. Ele está falando de uma dessas ferramentas. Porque o corpo dele queria mandar nele. O corpo quer dar suas ordens, fazer seus desejos, receber os seus manjares. E Paulo fala bem assim: eu sou como um lutador de boxe. Eu trato o meu corpo como se estivesse na luta. E eu que mando nele, ele manda em mim. Paulo está falando de jejum. Amém? Paulo está falando que ele toma o controle do corpo, não o corpo toma o controle dele. Amém, meus irmãos? Você vê, Paulo foi um homem de poder de Deus. Paulo foi um homem que os anjos veio resgatar ele. Cadeia abria, tanta coisa. Nós conhecemos a história. Um homem cheio do poder de Deus. Mas aqui está um resquício do perfil de Paulo. Ele era um cara que sabia disso. O Espírito Santo mostrou a ferramenta e ele colocou em prática. Amém, igreja? Agora preste atenção logo aqui na frente no que ele fala. Olha o 10,6. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más, como eles quiseram. Eu vou ler um pouco antes para entender. Aqui fala assim, ó, o título é o 10:1. Conselhos contra a adoração de ídolos. O título é Conselhos contra a adoração de ídolos. Preste atenção. Irmãos, eu quero que vocês lembrem de tudo que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam aquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo, mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más, como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou-se para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles dizem. Preste atenção que está falando de ídolos, amém? Está falando de ídolos. E ele citou assim: o povo levantou-se para comer e beber e cometer imoralidade sexual. Preste atenção, a comida pode se tornar um ídolo, manjar para carne. Amém? A comida pode se tornar um ídolo. Você acha que é normal? Você pega seu celular e comida.
Você não jejua com o celular na mão, não. Porque daqui a pouco começa a iFood e vai. Você acha que isso é normal, velho? O diabo sabe trabalhar, mas o poder de Deus é maior. Amém? Está falando de idolatria. A comida pode se tornar um ídolo na vida do crente. O problema não é você comer. O problema é quando você dá conta de comer, mas não dá conta de jejum. Você dá conta de comer, mas não dá conta de orar. Amém? É os manjares da carne. Eu costumo dizer que é o Deus terreno dos homens mais adorado no nosso século. É a carne. Ele quer seus manjares. O médico fala, não come. Aí que a carne quer. O médico fala, reduz nisso, reduz naquilo, reduz naquilo. E é aquilo que ela quer. Aí a carne fala, eu quero. E as pessoas não controlam. E elas perdem o controle. E a carne quer mais. E sabe qual é o fruto da carne? A morte. As pessoas levantaram para comer e beber. E eles faziam imoralidade sexual, que também é idolatria à carne. O Deus desse século. Idolatria à carne. Palavrão é idolatria falada. Palavrão é pornografia falada. Adoração à carne. Eu falei para alguns irmãos aqui, acho que foi para o Marcelo, né, Marcelo? Irmãos, vocês pararam para pensar. O que faz uma mulher colocar 10 graus de frio, até menos? Ela põe uma roupa muito chamativa e sai na rua à noite. Você parou para pensar, o que faz uma pessoa fazer um negócio desse? A maioria das pessoas está tudo em casa, e deu meia-noite você vê aquele ser humano na calçada. O frio está de matar. E eu falo para minha esposa assim, amor, depois de meia-noite, ele está na rua, ou está cheio de Deus, ou está muito cheio de diabo. Ou está cheio de Deus, ou está muito cheio de diabo. Sabe, eu vou te falar o que é. Essa pessoa, ela passa, aí passa uma moto, reduz, olha, passa a moto, reduz, passa o carro, reduz, passa o caminhão, reduz, passa o homem do outro lado, ele olha, passa o homem com a esposa do lado, não dá conta, ele vive, olha. Aquela pessoa, ela vai recebendo os olhares. A carne dela vai recebendo a adoração. E aquilo vai alimentando o ego dela. E é um negócio tão saboroso que para ela se sentir bem, ela tem que receber essa adoração. Parece que a gente disputa quem vai chamar mais atenção. Eu já vi até acidente no trânsito por causa disso. Você está entendendo? Adoração à carne. A carne vai recebendo a adoração. Então aquela pessoa, o espírito dela começa a se alimentar com a adoração que era para ser entregue para Deus. Sabe? E os homens vão adorando a carne. É uma adoração. E o ser humano passa a desfrutar de uma adoração no qual ele não está preparado. E aquilo vai levar ele a adorar. O poder, adoração à carne. Meu irmão, você sabe, nas cidades mais violentas hoje, quem se inicia no tráfico, nos núcleos mais violentos, a média é 3 anos agora. Você parou para pensar o que leva uma pessoa a saber que vai morrer e continuar ali? Ela recebe o quê? O poder. Um poder no qual não foi lhe preparado. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Você vê que as autoridades instituídas por Deus a gente conhece. É as que foram escritas ali na lei de Moisés. Fora disso, quando o homem sente o sabor do poder, ele não está preparado. Aí ele quer mais poder. Quanto mais poder ele tem, mais ele quer. Só que aquilo vai levar ele para o túmulo. Para você ver quantos políticos hoje roubou milhões, aí descobre milhões. Aí você acha que o cara, ele tem dinheiro para levar a família dele para a lua. Mas a sede dele do poder, ele não controla, ele perde o controle. Ele está recebendo um negócio que só Deus foi dado todo para Cristo. Então ele passa a experimentar de um negócio que o corpo, a alma e o espírito não está preparado. E o resultado disso é sucumbir, leva ao túmulo. Amém? E nós só tomamos o poder, só tomamos o controle da carne através do jejum. Você só toma o controle da carne através do jejum. Pastor, o médico falou que eu tenho que controlar. Jejum que você controla. Mas não jejua com um propósito espiritual.
jejua para perder peso, está provando que a carne é um ídolo para ele. Amém? Se vai perder peso é consequência. O propósito é espiritual. Tem gente que faz isso. Eu vou jejuar que aí eu vou perder peso. Ela só está provando que a carne está sendo um Deus na vida dela. Amém, meus irmãos? E Deus está nos mostrando. O que o Espírito Santo está mostrando nessas ferramentas? Porque grandes coisas estão por vir na nossa vida, amém? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. E o Espírito Santo tem dado uma direção. Foca nas crianças e nos adolescentes. Porque grande avivamento está vindo. Grande avivamento está vindo. E esses adolescentes aqui, os adolescentes dessa época, dessa geração, muita coisa vai acontecer através da vida deles. Muita coisa. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu não tenho outra palavra. O Espírito Santo não me direciona a falar outra coisa. Não me direciona. Eu só vou parar de falar até segunda ordem. Amém? Até segunda ordem. Olha, a gente não fala porque realmente seria antiético e levantaria muito polêmica. Mas a gente conversa com os pastores. Conversa com os pastores. A gente, quando conversa com os que estão orando, ontem mesmo conversando com uma pastora de oração, sabe? Esse povo se levanta contra ela, vai lá na porta dela, chega lá, eles saem como leões, chega diante dela como gatinho. Mas a mulher ora. Fora ela, todos foram podados, matar apostasia. Vocês entenderam? A oração, não abandona a vida de oração, porque senão não ficarão de pé quando chegar a grande apostasia. Até aqueles que se disseram serão confundidos. Amém? E o Espírito Santo está preparando essa igreja. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus.